Olá, na aula de hoje vamos falar sobre um dos filos mais importantes e incríveis do reino animal. Bom, eu estou falando do filo Chordata, peixes. Pessoal, eu sou o professor Geoffrey Lima e agora a gente vai estudar sobre esses animais que são importantíssimos para nós, seres humanos. Só sem mais delongas, vamos para a aula. Os peixes, eles fazem parte dos cordados. Entretanto, eles não são um grupo taxonômico válido, pois estes não são um grupo monofilético. O que quer dizer? Quer dizer que eles não vão possuir um único ancestral comum na sua escala evolutiva. Vale lembrar que os peixes só são encontrados na água, ou seja, eles são de ambiente aquático. Eles possuem a característica de serem ectotérmicos. O que isso quer dizer? Bom, eles são incapazes de manter a temperatura do seu corpo constante, utilizando seus próprios mecanismos fisiológicos. De tal maneira, como exemplo, é que se a água ela estiver a 20 graus, o corpo daqueles peixes naquele local também vai estar a 20 graus. O seu corpo, pessoal, ele possui um formato fusiforme, né? Ele é extremamente hidrodinâmico. Esse formato, pessoal, facilita com que eles tenham uma maior eficiência no nado, na sua movimentação na água. Também vale ressaltar que, além disso, todo o seu corpo, né, toda a sua fisiologia, toda a sua anatomia, ela é extremamente adaptada à vida aquática, possuindo todos barbatanas ou nadadeiras. Claro que tem algumas exceções que vamos falar mais adiante. A respiração dos peixes, pessoal, é exclusivamente branquial, certo? A estrutura responsável por captar o oxigênio é chamada de brânquia. E agora a gente vai estudar um pouco sobre essa estrutura, de como ela funciona. Bem, pessoal, como eu já falei, a respiração dos peixes ocorre por meio das brânquias, né? Logo sendo uma respiração branquial. Claro que essas estruturas, dependendo das espécies, né, vão possuir algumas pequenas modificações. Como é que ela vai acontecer? Como essa respiração vai acontecer? Bom, a água ela vai entrar pela cavidade bucal, como a gente pode ver na imagem, e logo vai ser direcionada para as brânquias. Né? Brânquias essas que são estruturas altamente vascularizadas. Pessoal, os peixes, dessa forma, né, eles vão utilizar as brânquias para absorver o oxigênio, né, que então vai passar para o sangue e, consequentemente, atingir todos os tecidos do corpo. Esses órgãos, pessoal, eles têm a capacidade de absorver o oxigênio presente na água, né, e também de eliminar o dióxido de carbono dos corpos dos peixes. Em relação ao seu sistema circulatório, né, podemos destacar o seguinte: o sistema circulatório dos peixes ele é um sistema fechado e simples. O seu coração, como podemos ver aqui na imagem, ele é dividido em duas cavidades, certo? Sendo essa circulação bastante primitiva, ou seja, essa circulação ela vai possuir, né, o seu coração vai possuir um átrio e um ventrículo. O sangue, então, ele vai passar pelo coração venoso, certo? E sai do coração venoso, aí ele faz as trocas gasosas, vai pelo corpo, né? Lá ele vai perder o gás oxigênio, ganhar o gás carbônico, ficar venoso e chegar no coração. Só venoso, fazendo esse ciclo que, como eu já falei, é extremamente simples. Pessoal, o sangue dos peixes tem uma consistência, né, uma aparência pálida e escassa, ou seja, não vamos encontrar em grande quantidade. Quando se comparado, né, como podemos fazer essa comparação com o sangue de outros animais vertebrados, né, ele é extremamente escasso. Em relação ao sistema excretor dos peixes, como não poderíamos deixar de falar, podemos destacar o seguinte: o sistema excretor dos peixes, pessoal, ele pode ser tanto por amônia como por ureia. Isso vai depender do seu grupo. O peixe, né, pode ser ósseo ou cartilaginoso. Isso vai influenciar no seu sistema excretor. Pessoal, mas basicamente os peixes vão possuir um par de rins, né, que vai ter a função de filtrar, né, todo as substâncias que não são mais necessárias para o corpo, que são dejetos, certo? Nessa filtração, pessoal, dependendo da espécie, no caso, os peixes que excretam a amônia, né, vale ressaltar, pessoal, que a amônia, quando ela é excretada pelos peixes, né, se ela estiver em excesso na água, naquele local, ela pode levar à mortandade daqueles peixes naquele local. Por quê? Porque a amônia, pessoal, é uma substância química altamente solúvel em água. Vamos falar agora da sua pele. Pessoal, os peixes, eles possuem umas glândulas especiais na sua pele. Essas glândulas, elas vão produzir uma substância chamada de muco. Vocês já prestaram atenção que quando a gente pega no peixe, ele é extremamente escorregadio? Bom, pessoal, isso se deve a esse muco que existe na sua pele. Mas para que esse muco vai servir? Qual a função que eles têm para os peixes? Bom, gente, esse muco ele é responsável pela diminuição do atrito que os peixes têm com a água, né, quando eles estão se movimentando na coluna de água. Podemos ver na imagem
uma pessoa, né, segurando um muco, né, extremamente grosso, né, proveniente aí de uma enguia. Vale ressaltar também, pessoal, que a pele dos peixes é coberta, né, repleta de escamas. Com algumas exceções aí, como no caso das enguias. Qual a função dessas escamas? Bom, a função dessas escamas, pessoal, é de proteger, certo? Proteger os peixes, né, contra alguns objetos que possam vir a feri-lo, né? Essas escamas, pessoal, como podemos ver aqui na imagem, elas podem variar de forma, dependendo das espécies. Em relação à reprodução dos peixes, gente, a sua reprodução, na maioria das vezes, ela é dioica, ou seja, ela ocorre com a presença de um integrante macho e fêmea daquela espécie. Muitas dessas espécies na reprodução são ovíparas e em muitas espécies, pessoal, as mães elas não cuidam dos seus filhotes. Mas é claro que existem algumas exceções, como é o caso da tilápia. Vocês podem ver na imagem aí, essas bolinhas amarelas são, certo, ovos de tilápia que a mãe passa pelo período em que ela coloca na boca, né, para proteger de predadores. Agora, em relação ao seu sistema digestório, gente, o que é que a gente pode destacar como características gerais no grupo dos peixes? Bom, gente, o sistema digestório dos peixes, ele é completo. Ou seja, como vocês podem ver na imagem, o alimento ele entra pela boca, certo? E sai pelo ânus. No caso dos peixes cartilaginosos, no caso dos condrictes, tubarões, essa saída ocorre numa região chamada não de ânus, mas sim de cloaca. Gente, a boca desses peixes, né, possui vários dentes, né? Dentes esses bem pontiagudos. Creio que vai vir na mente de vocês a imagem dos dentes de uma piranha, né? Que podemos ver que é bem pontiagudo e caso morda alguém faz um estrago bem grande. Também, pessoal, falando a respeito da boca dos peixes, né? Nessa região é encontrada uma língua, né? Uma língua que fica ali no assoalho da sua boca. Pessoal, os peixes ósseos, que vamos falar mais à frente, né? Mais em termos de características gerais, eles vão apresentar uma alimentação, né, extremamente variada, desde peixes carnívoros que se alimentam de carnes, a peixes, né, onívoros que se alimentam de águas ou qualquer outro tipo de matéria orgânica em suspensão na água. Logo depois da boca, pessoal, desses animais, né, vamos ter a faringe, certo? Onde vai se localizar as fendas branquiais, ali próximas às fendas branquiais. Seguindo, temos o esôfago, certo? Depois, temos o estômago. No estômago, pessoal, é onde se localiza as glândulas digestivas dos peixes. Né? Glândulas essas que vão produzir uma enzima, né, que vai ser bastante importante ali no processo de digestão. Seguindo, temos o intestino e depois, né, o ânus, como eu já falei. Mas, pessoal, presta atenção, vou relembrar novamente. No caso dos condrictes, nessa parte onde se localiza o ânus, né, se localiza a cloaca. Bom, pessoal, os peixes, eles são divididos em 3 grandes grupos, certo? Temos os agnatos, né, temos os peixes cartilaginosos e temos também os peixes ósseos, cada um recebendo um nome científico bem especial. Né? Primeiro vamos falar dos agnatos, né? Sendo esses os peixes, o grupo dos peixes mais primitivos que existem. Vamos agora para as características gerais dos agnatos. Pessoal, os agnatos, né, eles possuem como principal característica a não existência da mandíbula, certo? Eles não têm a mandíbula como nos demais peixes e animais da terra. Gente, a sua boca, né, ela é circular, né? Seu corpo é extremamente alongado, certo? Seu corpo é cartilaginoso, ou seja, composto de cartilagens, né? Eles não vão possuir nadadeiras laterais, como é o caso aqui das lampreias e peixe-bruxa, né? Podemos ver na imagem que eles não possuem essas nadadeiras laterais, e isso, gente, consequentemente vai dificultar um pouco, né, a sua agilidade no nado. Esses peixes, né, eles podem ser carnívoros ou parasitas. No caso, falando mais especificamente, eles são ectoparasitas. Né? Eles são parasitas externos. Como eu já falei, os exemplos de peixes agnatos são o peixe-bruxa e a lampreia. Vamos falar mais precisamente agora da lampreia. Pessoal, a lampreia ela é um peixe que pertence à classe Myxine, certo? Todas vão ser marinhas, certo? Seus olhos são bastante rudimentares, ou seja, são olhos primitivos, né? Não tem uma visão tão boa, são visão extremamente ruim. O peixe-bruxa, pessoal, ele possui placas córneas no lugar dos dentes, certo? Não possuem coluna vertebral, mesmo estes estando na categoria que fazem parte dos vertebrados. Mas por que foi que esses peixes, mesmo não tendo coluna vertebral, foram colocados ali na categoria de vertebrados? Bom, pessoal, mesmo não tendo a coluna vertebral, né, eles vão sustentar seu corpo, né, com uma notocorda. Né? Notocorda essa que, na maioria dos vertebrados, está presente só na fase embrionária.
Mas ali na fase, mas aqui no caso dos peixes da peixe bruxa, né, essa notocorda vai estar presente também na fase adulta. Vamos agora falar um pouco sobre outro exemplo de peixe que faz parte dos agnatos, dos ciclostomados. Mais abaixo podemos ver a lampreia, né, a imagem de uma lampreia. Pessoal, a lampreia, diferentemente aí do peixe bruxa, né, ele tem uma estrutura mais complexa. Né? As lampreias, elas são da classe Petromysonia, certo? Elas podem ser tanto marinhas como também de água doce. Por quê? Olha só, elas são bem exclusivas em ambiente marinho, mas ocorre que em algumas espécies, né, no período da reprodução, elas sobem aos rios, né, para se reproduzir, e tendo essa capacidade também de conviver em ambiente de água doce, em algumas épocas do ano. Elas são ectoparasitas, certo? Ou seja, elas vão se grudar lá no hospedeiro e sugar o sangue destes, né? Como elas se grudam? Elas utilizam placas córneas, né, para se fixar ali no seu hospedeiro. Elas possuem uma boca circular, né, característico dos agnatos. Possuem espinho córneos, como eu já falei, para se grudar aos hospedeiros. Né? Seus olhos, diferentemente ali do peixe-bruxa, são desenvolvidos, né, mais desenvolvidos. Né? E também, diferentemente do peixe-bruxa, elas vão possuir uma coluna vertebral. Uma coluna vertebral. Pessoal, eu esqueci de falar aqui, mas vou falar agora. Né? O peixe-bruxa ele é monóico. Certo? Ou seja, ela é hermafrodita. Ela possui ambos os sexos. Já a lampreia, pessoal, ela é dioica. Ou seja, vai existir tanto a lampreia macho como a lampreia fêmea. Vamos agora falar dos peixes com mandíbulas, né? Peixes esses que também podemos chamar de gnatostomados, certo? Os gnatostomados, pessoal, são os condrictes e também os actinopterídeos, ou seja, os peixes ósseos. Mas vamos falar um pouco da característica geral dos gnatostomados, que inclui os dois grupos que eu acabei de falar, os peixes ósseos e os peixes cartilaginosos. Pessoal, uma informação bastante importante sobre as características desses animais, que viremos logo adiante. Os condrictes, né, e os osteíctes são peixes que, diferentemente dos agnatos, como já falamos, agora possuem mandíbula, certo? Essa mandíbula, pessoal, ela aumentou e muito, né? Aumentou e muito quando se originou na escala evolutiva, né? Facilitou e muito, aumentou e muito a eficiência desses peixes na predação, certo? Todos os gnastostomados vão possuir nadadeiras ventrais e laterais. A respeito da sua mandíbula, né, da sua maxila. Essa maxila, pessoal, ela se desenvolveu a partir dos ossos, né, dos ossos rígidos derivados dos arcos esqueléticos branquiais. Então vamos lá, vamos falar primeiro dos condríctes, que são os peixes cartilaginosos. Os exemplos de peixes cartilaginosos que conhecemos são as arraias e os tubarões. Também existem as quimeras, mas como elas são em poucas espécies, né, não falaremos aqui no vídeo. Falaremos só das arraias e tubarões. Primeiramente, vamos falar dos tubarões. Pessoal, os tubarões, como características gerais, né, eles vão possuir escamas placoides, certo? Essas escamas vão dar uma extrema eficiência no nado desses peixes. A sua boca, pessoal, ela é ventral. O que quer dizer? Ela vai ficar ali embaixo do seu corpo, tubarões. Eles são dioicos, como eu já falei anteriormente, né, vai se possuir nessa espécie tanto o macho como a fêmea. Os tubarões, pessoal, são ovivíparos, que significa dizer que o ovo, né, da fêmea vai ficar dentro dela, né, e lá dentro esse ovo vai eclodir, né, depois que ele eclode lá dentro da fêmea, ele vai sair. Né. Algumas espécies também podem ser ovíparas, ou seja, vão colocar ovos, certo? Vão possuir, pessoal, anatomicamente um intestino com uma válvula espiral, como vocês podem ver aí na imagem, certo? Como é o funcionamento dessa válvula? Bom, pessoal, o alimento ele vai passar, né, por essa válvula, né? Com isso vai dar, né, a funcionalidade de aumentar a digestão nesses animais. A sua excreção, pessoal, ela é basicamente ureia, certo? A respeito dos seus dentes, né, eles vão estar em constante processo de renovação. Ou seja, mesmo quando eles perdem os seus dentes ali numa caça, né, eles têm essa habilidade, né, essa habilidade anatômica, fisiológica de poderem ser repostos durante toda uma vida. Certo? Diferentemente de nós, mamíferos, que se perdermos um dente, vamos ficar sem ele por resto da vida. Gente, outra característica anatômica bastante interessante é que eles vão conseguir projetar a sua mandíbula para fora, né? Vão conseguir projetar ela, isso vai facilitar muito na hora de capturar as suas presas. Gente, não poderíamos deixar de lembrar que os tubarões eles vão possuir uma linha lateral, certo? E também
outro órgão sensorial chamado de ampolas de Lorenzini. Como é que essas ampolas funcionam? Bom, essas ampolas, pessoal, praticamente são sinais receptores, né, sinais receptores elétricos que vão facilitar a percepção dos impulsos elétricos de outros peixes em outros locais, né, facilitando assim a sua localização. Já essas linhas laterais, que eu acabei de falar, essa linha lateral, como vocês podem ver aí na imagem, essa linha lateral, pessoal, diferentemente das ampolas, ela é um receptor, mas só que agora é mecânico, né, que vai facilitar a sua movimentação, que vai facilitar, né, a captação, né, da movimentação da água. Em relação ao seu sistema reprodutor, ele é chamado de claspers, certo? O clasper são duas estruturas, como podem ver aí na imagem, né, que vão servir para a cópula na hora da reprodução, né, e é exclusiva do tubarão macho, né. Essa estrutura ela vai facilitar muito na hora da transferência dos gametas masculinos às fêmeas. Vamos agora falar um pouco sobre as arraias. As arraias também que são peixes cartilaginosos. Bom, pessoal, como podemos ver na imagem, né, as arraias possuem um corpo achatado, dorso ventralmente, certo? Seus olhos são dorsais, ou seja, ficam na parte de cima. E em alguma das espécies, né, elas vão possuir espinhos com veneno. E em outras espécies, né, esses espinhos vão ser em formato de serra. Tudo isso vai facilitar para as arraias, né, na hora da caça. Gente, também, em algumas espécies, elas podem liberar algumas descargas elétricas, que se mostra bastante interessante. Pessoal, agora a gente vai falar sobre outro grupo dos peixes, são os osteichthyes, certo? Os peixes ossos, pessoal, eles possuem mandíbulas, certo? Possuem esqueleto ósseo, possuem glândulas produtoras de muco. Os peixes ósseos, gente, eles também vão possuir escamas dérmicas com diferentes formatos. Isso a depender da espécie. Uma estrutura bastante interessante é o opérculo. Né? O opérculo nos peixes ossos, pessoal, ele facilita, né, possibilita o fechamento das brânquias, isso para um melhor controle da água que chega até elas. A sua boca, diferentemente dos peixes cartilaginosos, né, sua boca é anterior, ou seja, ela fica localizada na frente, diferentemente, né, como eu já falei, diferentemente dos peixes cartilaginosos, como a arraia, que fica ali logo mais abaixo do seu corpo. As suas nadadeiras, pessoal, são flexíveis, extremamente flexíveis, certo? Em relação à sua excreção, há a predominância da amônia, certo? E uma característica bem interessante, eles vão possuir, pessoal, uma estrutura que vai facilitar na sua flutuação. Ou seja, o nome dessa estrutura é bexiga natatória. Como é que ela funciona? Pessoal, essa estrutura, como já falei, ela é bastante importante e fundamental na flutuação do peixe na água. Por quê? Porque isso vai facilitar e vai evitar, de certa forma, um gasto excessivo da energia do peixe para se manter em equilíbrio na água, né? Essa bexiga, basicamente, ela é uma estrutura, pessoal, que ela acumula e solta o gás. Pessoal, os peixes ósseos podem ser também, assim, divididos em dois grupos, né? Temos os Actinopterigi e os Sarcopterigi, né? São dois grupos dentro do grupo peixe ósseo. Primeiro vamos falar sobre os Actinopterígeos, certo? Os Actinopterígeos, pessoal, como as características geral, né? São o peixe, né? São a categoria dentro dos peixes ósseos mais primitivas, certo? São os mais primitivos. Eles, pessoal, são o grupo mais diversificado que existe dentro dos peixes ósseos. Podemos encontrar eles em todos os locais do planeta. São a sardinha, né, curimatã, tambaqui, a traíra, certo? Esses peixes, pessoal, eles vão possuir, né, diferentemente dos sarcopterigi, né, uma nadadeira raiada. Ou seja, essa nadadeira ela consegue facilmente se expandir. A maioria, pessoal, é ovípara, certo? Agora, em relação aos sarcopterígeo, certo? Eles vão ter uma nadadeira lobada, certo? O que foi muito importante para o processo evolutivo, né? Por quê? Porque isso pôde possibilitar com que esses peixes se locomovessem, por exemplo, entre dois rios no passado. Essa característica de se locomover entre um rio e outro, né, possibilitou, né, um processo evolutivo. Pessoal, algum desses peixes, né, alguns deles são pulmonados, né? Isso aconteceu porque ao longo da evolução, como já falei, para conseguirem alcançar outros rios e outros lagos, né, eles precisariam de uma estrutura, né, para conseguir respirar fora da água. Então, pessoal, somando tudo isso, consequentemente, né, ao longo da evolução, surgiram os primeiros tetrápodes, certo? Muito bem, pessoal. Esses foram os grupos dos peixes. E agora, né, a gente vai falar um pouco sobre o comportamento destes. Pessoal,
o comportamento dos peixes é bastante diversificado, mas vamos falar sobre os principais comportamentos. Bom, pessoal, alguns peixes, né, eles vão ter a capacidade de subir os rios, principalmente na migração durante o período reprodutivo. Isso acontece por quê? Porque alguns peixes, pessoal, eles vão buscar locais, né, em águas mais tranquilas para fazerem a sua desova. Pessoal, os peixes também, né, eles podem ser classificados, né, de acordo com este comportamento, com o seu comportamento, né. A exemplo, eu vou dar só alguns exemplos, porque são vários. Existem os peixes na categoria de pelágico, ou seja, vão ser peixes que vão viver em cardume, né, nadando ali na coluna d'água, como a exemplo aqui da ilustração, logo acima. Certo? Temos os peixes demersais, ou seja, peixes que vão viver ali em associação com o substrato, né, ali no fundo do rio, dos rios, dos mares. Né? E também vamos ter outros peixes que não faremos estudo no momento, né, outros comportamentos, certo? Mas que esses foram os principais comportamentos que existem dentro do grupo dos peixes. Bom, pessoal, e para finalizar a aula de hoje, vamos falar um pouco sobre a importância econômica e ambiental dos peixes para nós, seres humanos, e também para o meio ambiente. Pessoal, os peixes eles fazem parte da alimentação de diversos povos e cultura do nosso planeta. Muitas vezes, esses povos, né, se alimentam exclusivamente de peixes e frutos do mar. Posso dar um exemplo aqui. O Japão, né? Também, pessoal, são muito importantes, certo? Para a ornamentação. Tratamentos médicos, como no caso em pacientes que sofreram algum tipo de queimadura, né, ajudando na sua recuperação. Como na imagem que podemos ver logo abaixo aí, um rapaz está usando, né, pele de peixe para ajudar ali na cicatrização das suas feridas, né. Pessoal, os peixes eles também, né, são muito importantes para a cadeia alimentar, né, nos ambientes marinhos, como também em ambientes de água doce, né. Eles podem ser o topo da cadeia alimentar ou também apenas sendo, né, parte indispensável desta, uns se alimentando dos outros. Que se, no caso, né, digamos, uma espécie desaparecer, com certeza vai acarretar um dano ambiental para as outras espécies. Gente, pessoal, estamos chegando aqui ao fim de mais uma aula. Eu gostaria de agradecer muito, né, por terem ficado até aqui. E, pessoal, até a próxima. A gente se vê nos próximos vídeos.